Olá pessoal, vamos juntos resolver aqui essa questão 139 da prova azul do Enem 2025. E olha só o que ela diz, uma questão simples, mas que pode induzir a gente ao erro, tá? Vamos ver o que ela diz aqui, ó. No entorno de uma lagoa circular, cujo raio mede 1 km, há uma ciclovia. Devido aos frequentes roubos de bicicleta, a prefeitura planeja alocar policiais em posições estratégicas para patrulhar essa ciclovia, de forma a torná-la totalmente protegida. Até aqui, a única informação relevante que tem é que o raio dessa ciclovia ela mede 1 km, tá? Um ponto da ciclovia é considerado protegido se houver pelo menos um policial a no máximo 200 metros de distância daquele ponto, posicionado sobre a ciclovia. A figura ilustra um ponto P sobre a ciclovia que estará protegido se houver pelo menos um policial posicionado sobre a região cinza escura. O ponto P ele está aqui em amarelo, certo? Só fiz escurecer um pouquinho. E ele é protegido se tiver um policial pelo menos nessa região ou então nessa região aqui de baixo. Desconsidere a largura da pista da ciclovia e utilize 3 com aproximação para π. Aqui facilitou nossa vida, né? Porque a questão pediu para a gente chamar π de 3, e aqui vai facilitar as nossas contas. Nessas condições, a quantidade mínima necessária de policiais a serem alocados ao longo dessa ciclovia para torná-la protegida é, ou seja, quantos policiais precisam ter ao redor dessa lagoa para que essa ciclovia seja de fato protegida, tendo em vista as condições que foram apresentadas. E quais foram as condições? Tem que ter, esse ponto é protegido, é considerado protegido se houver pelo menos um policial a no máximo 200 metros. E aí é importante a gente observar que pode ter um policial a 200 metros à esquerda ou então à direita. Então significa que essa região que está aqui no ponto P protegida, tendo um policial a cada 200 metros, é 200 metros à esquerda ou então à direita. Então a gente tem uma proteção de quantos metros? 400 metros, certo? Então significa que a cada 400 metros precisa ter um policial. Porque se eu coloco outro policial aqui, deixa eu colocar de vermelho, um policial aqui, nesse ponto que está a 200 metros do ponto amarelo, se houver um policial nessa região daqui, ele consegue proteger tanto esse ponto da esquerda como esse ponto da direita. Então esse ponto da direita, que está em vermelho, ainda é considerado protegido. Agora, para isso de fato ser algo que seja eficaz, né, que seja mais eficiente e que precise da menor quantidade possível de policial, o outro policial deveria estar nesse ponto verde aqui, ó, a mais 200 metros. Porque aí sim, o policial que tiver nesse ponto aqui consegue proteger o em vermelho e o policial que estiver nesse ponto aqui consegue proteger o ponto amarelo, tá? É mais ou menos essa ideia que a gente tem que ter. O que a gente precisa entender aqui, tem que ter um policial a cada 400 metros para que essa ciclovia de fato seja necessária de acordo com as condições que a questão apresentou. Então, o que a gente precisa saber agora é qual que é o tamanho total dessa circunferência. E a circunferência a gente calcula como sendo 2 vezes π vezes o raio. Circunferência é 2 vezes π, que é 3 vezes o raio, que é 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Mais 6 quilômetros, porque o raio está em quilômetros. Então, 6 quilômetros são quantos metros? 6.000. 6.000 metros dividido por 400, justamente para a gente poder pensar. 400 cabe quantas vezes dentro dos 600, né? Ou seja, quantos policiais vão ter nessa situação? A gente tira 0 com 0, 60, só para simplificar aqui, por 4, é a mesma coisa que 30, dividido por 2, porque eu simplifiquei aqui por 2 e por 2, e a metade de 30 é 15, também conhecido como letra C. Beleza? Até a próxima.